Estamos falando da palavra de Deus e pode nos parecer assim normal que Deus nos fale, mas não é. Deus nos fala porque Ele quis e quer se comunicar conosco. E por que Ele quer se comunicar conosco? Porque Deus é amor, na feliz expressão do evangelista apóstolo e evangelista São João. Então Deus quer se comunicar conosco, então Ele nos fala, Ele se transmite aquilo que Ele quer nos dizer através de Sua palavra. A palavra de Deus revela o próprio Deus. Sim, outras religiões não cristãs tentam descobrir quem é Deus e o que Ele quer de nós. Com a religião cristã é diferente. Deus se antecipa, vem ao nosso encontro, abre o seu coração, fala da sua intimidade, se comunica e nós ficamos conhecendo o que Ele quer de nós. Então a palavra de Deus nos fala quem é Deus. Mas mais, a palavra de Deus acaba nos revelando a nós mesmos. Nós nos conhecemos melhor a partir da revelação da palavra de Deus. Sim, porque, na verdade, à medida que eu vou conhecendo por que Deus me criou, o que Ele quer de mim, o que Ele espera, eu vou me conhecendo, sabendo melhor por que e para que eu existo. Segundo São João, no início do seu evangelho, aqueles primeiros versículos de São João são de uma beleza extraordinária. Ele diz assim que Jesus é a palavra de Deus, o verbo, a expressão do Pai. Se eu não pudesse vir hoje aqui fazer esse programa, eu poderia dar o meu texto, que eu preparei, para alguém vir aqui e eu diria, olha, vai lá e seja o mais fiel possível. A pessoa se esforçaria, faria o possível para ser fiel. Provavelmente falaria até de uma forma melhor do que eu, mas tudo bem, mas não seria eu. Ela não conseguiria expressar aquilo que eu quero expressar. Eu não tenho, nem você tem, ninguém que seja capaz de nos representar totalmente. Deus tem, seu Filho. Então Jesus é aquele que expressa o que o Pai quer expressar, fiel. Fiel. A palavra de Deus nos revela também o caráter efêmero, passageiro, superficial de todas as coisas sobre as quais muitas vezes queremos construir a vida. Quantos querem construir a sua vida sobre o ter? Acham que, puxa, quanto mais eu tiver, mais feliz eu sou e serei. Outros querem construir a vida sobre o prazer. Quanto mais prazer eu tiver, só que o prazer nunca satisfaz. Então a pessoa está sempre correndo atrás de uma sombra. Outros querem sempre ter mais poder e lutam a vida toda para ter poder. Morrem lutando. Sim, e daí? O que ficou? Tudo passa. Tudo passa. A palavra de Deus é a única que permanece eternamente. Então a palavra de Deus é uma luz sobre o valor da minha vida. O Papa Bento XVI tem uma expressão belíssima sobre a beleza da palavra. Ele diz assim, a palavra eterna se fez pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura. Então Jesus, a palavra de Deus, vem até nós de forma muito humilde. Por quê? Porque Deus quer se revelar, quer tocar o nosso coração. A palavra de Deus não é então uma palavra dita assim superficialmente, não. Ela tem um rosto, o rosto de Jesus de Nazaré. Portanto, se eu quero conhecer qual é a palavra de Deus para mim, o que Deus quer me revelar, devo me debruçar sobre Jesus de Nazaré. Daí o cuidado então que nós devemos ter, se a palavra de Deus é Jesus, se Jesus nos revela Deus, com revelações particulares. A igreja é muito cautelosa, muito prudente
e só aceita aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o fundamento de nossa vida. E há tanta gente que se apresenta aí como tendo revelações e diz tanta coisa superficial que não tem nada a ver. Deus é muito sério ao se revelar, porque na sua palavra ele se revela. E aí nasce a pergunta, e qual é a missão do Espírito Santo em relação à palavra de Deus? Santo Ireneu de Leão, ele diz assim, Deus tem duas mãos, o Pai tem duas mãos, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que inspira a palavra de Deus e ao mesmo tempo nos ajuda a compreendê-la. A liturgia e a palavra de Deus norteiam a nossa vida de fé. Por isso, as leituras dentro do rito de celebração eucarística nos ajudam a meditar e a colocar em práticas ensinamentos de Jesus. Em primeiro lugar, nós temos que considerar que a liturgia é o cume e a fonte da vida da igreja, do cristão, não é? Portanto, toda celebração ela tem que ser preparada. E para que isto tenha significado, tenha a participação da Assembleia, essa palavra é muito importante. A participação da Assembleia. Há necessidade da formação de uma equipe de celebração. Se é um ministério, e é um ministério na igreja, mesmo que passando para o leigo e para a leiga, esse ministério tem que ser feito com dignidade, com respeito, com compromisso, porque você vai não só proclamar a palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nas epístolas, nos Atos dos Apóstolos, mas que esta leitura leve à participação da Assembleia. Uma grande inspiração para os leitores é São Jerônimo, o grande estudioso da Palavra de Deus. Certo dia, ele teve um sonho que foi determinante para a sua conversão. Nele, ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo por faltar com a verdade, pois ainda não havia abraçado as Sagradas Escrituras. Declarado pela Igreja como padroeiro de todos que estudam a Bíblia, São Jerônimo foi o grande responsável de traduzir a Bíblia para o latim, possibilitando assim a maior divulgação da Palavra de Deus. Eu comecei do nada, é uma coisa que acho que já vem preparado de Deus, porque eu vim para a catedral, apenas quando eu vi eu já estava aqui dentro, foi uma coisa que eu acredito que foi enviada mesmo. E eu comecei assim, fazendo uma leitura e hoje eu aprendi que nós temos que ter consciência do que fazemos, né? Foi como o padre nos disse, que não é apenas uma leitura, você está proclamando a palavra de Deus. Então, para tudo tem um ritual, a gente vem, como foi dito, eu vou no Santíssimo, peço a Deus luz, força, perdão dos meus pecados, que eu seja digna de poder falar a palavra dele. É uma satisfação e você está em sintonia com o Pai, com Deus. Então eu faço como servo de Deus. Essa é a minha participação, é a minha colaboração. E aí eu faço essa liturgia como se estivesse fazendo a minha oração particular com Ele. Eu ofereço para Ele, tá? Dá satisfação em saber que você está orando e compartilhando com a Assembleia, trazendo a Assembleia para participar dessa maneira. Então isso me faz bem. Anunciamos Jesus, vai para